Você já se olhou no espelho e sentiu aquela expressão de cansaço? Quando você acorda de manhã, você sente que a sua pálpebra está pesada, dá aquele ar de envelhecimento? Sabe o que você pode fazer? A gente te conta agora. Ora, então não é só envelhecimento, noites mal dormidas, mas a blefaroplastia, ela veio para ficar. Exatamente, pode te dar aí mais qualidade de vida. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje, porque tá no ar, é saúde. Tá na mídia. É saúde na mídia. Vamos começar mais um episódio e hoje a gente conversa com ela, com a oftalmo, doutora Maria Eduarda Andrade. É um prazer recebê-la aqui para falar sobre esse tema que incomoda muita gente, né, doutora? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falando sobre esse assunto super interessante, blefaroplastia. Pois é, a gente já começa perguntando para você para quem é indicado a blefaroplastia. As pessoas pensam, não, tem uma certa idade, a pessoa tem que estar mais envelhecida, aquele olhar que realmente tem a pelezinha que você puxa e a pele não volta. Mas é só esse o teste que a gente precisa fazer, doutora? Não, na verdade, cada paciente tem que ser estudado, né, individualmente. Cada um tem uma indicação específica. Mas, a princípio, a gente escolhe a blefaroplastia para pacientes que têm realmente um excesso de pele, tem aquele olhar cansado, tem uma redução do campo visual. E, para isso, a gente usa a blefaroplastia como meio de rejuvenescimento do olhar. Ah, então não necessariamente estética, né? A blefaroplastia, ela também pode incomodar a visão, atrapalhar a visão do paciente. Isso, na verdade, o excesso de pele pode atrapalhar a visão do paciente. Perfeito. Esse excesso de pele, ele pode diminuir o campo visual do paciente, né? Então, além dele ter mais dificuldade para enxergar a periferia, ele também tem aquela sensação de visão cansada, um peso no olhar. Então, a blefaroplastia vai influenciar tanto na qualidade de vida quanto na autoestima do paciente. E não é só para aquele paciente que tem um envelhecimento da pele, né? Mas tem pessoas que têm fatores genéticos que o olho é mais caído, né? Isso prejudica a visão. Perfeito. Tem pacientes que desde mais jovens eles já têm, né, um excesso de pele e também alguns pacientes que têm essa gordurazinha aqui superior, que a gente chama de rufe, mais proeminente. Então, incomoda, né? Alguns pacientes não se identificam com um olhar mais caído, mais fechadinho. Então, na blefaroplastia, a gente consegue agir tanto no excesso de gordura, que pode ter nas pálpebras, quanto no excesso de pele. E doutora, existe idade, né? Você falou assim, tem fator genético envolvido. A gente está vendo pessoas jovens fazendo a blefaroplastia, mas existe uma idade a partir da qual a gente tem que estar mais atento também, é isso? Então, na verdade, não existe uma idade limite para a blefaroplastia e nem uma idade inicial exata, né? Realmente vai de cada caso. O caso do paciente precisa ser estudado, o olhar do paciente precisa ser avaliado. Então, existem pacientes mais jovens que sim, já precisam de uma blefaroplastia e alguns pacientes mais velhos que a gente ainda consegue aguardar um tempo. Mais ou menos a idade, assim. Fiquei curiosa desse paciente, do mais jovem ao mais velho. Por exemplo, a partir dos 40 anos já Sim. Normal. Mas ali paciente entre 20 e 30 anos, alguns casos. 20 e 30 anos não é tão comum. O que é mais comum para 20 e 30 anos são pacientes que têm assimetrias, né? Então tem um sulco duplo de um lado e o outro sulco normal. O que é o suco, doutora? Então, o suco... Puro suco de laranja. Não, o suco é essa divisóriazinha que a gente tem na parte superior. A ruguinha que fica aqui no meio. Exato, que marca essa abertura do olhar. Então tem paciente que tem suco duplo, paciente que tem suco único de um lado e duplo do outro, paciente que tem a pálpebra mais caída, que aí a gente já chama de pitose, não é o excesso de pele em si, mas é a pálpebra caída de fato. Então, pacientes de 20, 30 anos, é mais comum eles se incomodarem com assimetrias ou com pitose. O excesso de pele mesmo já começa geralmente a incomodar mais a partir dos 40. Mas claro que tem pacientes mais jovens que já se incomodam e aí a gente indica a cirurgia. E doutora, quais são os critérios clínicos, estéticos de uma avaliação inicial para esse paciente para saber se ele está apto ao procedimento? Perfeito. Toda vez que a gente recebe um paciente no consultório com a queixa de excesso de pele, com desejo de realizar uma blefaroplastia, a gente faz uma avaliação global dele, né? Em primeiro lugar, eu peço para ele me mostrar o que de fato incomoda. E a partir disso, a gente traça um plano juntos e alinha as expectativas. Mas, de uma maneira geral, é sempre importante avaliar o paciente como um todo. Avaliar o olhar, avaliar se o supercílio, que é aqui a sobrancelha, está na altura correta, né? Porque se o supercílio estiver abaixo do correto,
incorreto, acaba que aparenta um excesso de pele além do que ele tem. A gente avalia também a altura da pálpebra para saber se tem um quadro de pitose associado, que é a queda da pálpebra, avalia a fenda palpebral e avalia de uma maneira geral todas as características do paciente, de maneira que essa cirurgia seja individualizada para cada caso. Doutora, e existe, a gente está falando muito de blefaroplastia, da pálpebra, a gente pensa logo na pálpebra superior. Sim. Mas existe também a cirurgia para quem tem aqueles bolsões aqui embaixo. Explica pra gente qual é a diferença, se um paciente faz as ambas, como é que é feito esse procedimento? Exatamente. Essa queixa de pele, né, em excesso, ela pode ocorrer tanto na pálpebra superior quanto na inferior. E esse excesso de pele, ele pode vir acompanhado dos bolsões de gordura proeminentes, né? Então, com isso, a gente pode indicar uma blefaro superior, quando a queixa é mais para a pálpebra superior, ou uma blefaroplastia inferior. Sim, pode ser realizado no mesmo momento cirúrgico, não tem problema, mas a gente acaba individualizando para cada caso, né? A blefaroplastia inferior, ela é muito indicada para aqueles pacientes que dizem que tem o olhar muito cansado, que tem aquele excesso de pele, bolsas de gordura, então a gente consegue intervir e melhorar muito. E é bom a gente falar que é diferente excesso de pele, bolsa de gordura, do que a olheira. Exatamente. Não, uma coisa é totalmente diferente da outra, né, doutora? Exatamente, essas questões elas podem ser complementares. E aí a gente pensa, não, é para tirar a orelha. Não, a olheira tá para dentro. Quando o bolsão é para fora, que forma aquela bolsinha de gordura que aí a blefaro resolve. Exato. E como é que é feita a blefaro, né? A gente fala sobre essa técnica, é uma cirurgia dolorida, a pessoa pensa, nossa, cirurgia no olho, na pálpebra, como é que eu vai já ser? penso, Amanda, na recuperação, né? Porque o olhar, você vai fazer uma cirurgia em outras partes do corpo, né? No braço tá aqui, mas no olhar, como é que você vai... Esse pós, será que dói? Será que incomoda mais do que os outros? Ótima Tenho curiosidade pergunta. para saber sobre isso, né? De Essa como é uma essa recuperação. muito comum no consultório. E, de fato, é interessante porque a blefaroplastia é uma cirurgia que o paciente não sente nenhuma dor durante a cirurgia. Inclusive, a gente opta por fazer, a maioria das vezes, com sedação. Então, tem um anestesista no centro cirúrgico. É uma cirurgia que corre de maneira pacífica, o paciente não sente nenhum tipo de incômodo. É uma cirurgia feita somente em centros cirúrgicos. Centro cirúrgico. Consultório, não. Não. Não é sedação local, é sedação geral? Não, na verdade a gente faz anestesia local, anestesia pálpebra, para o paciente não sentir nenhuma dor, e tem geralmente um anestesista que faz uma sedação que o paciente dorme durante a cirurgia. Exatamente. E aí com isso não tem nenhum incômodo durante a cirurgia. No pós-operatório também não é uma cirurgia que costuma doer. Geralmente eu passo algum remédio de dor, né, para o paciente se ele sentir algum desconforto, e vários me falam, doutora, nem precisei tomar, porque é de fato muito tranquilo. Mas de uma maneira geral, a gente opta por fazer a marcação do paciente no pré-operatório, então a gente tira absolutamente todas as medidas para saber exatamente qual vai ser o desenho feito. Aí durante a cirurgia a gente retira o excesso de pele, lembrando que não tem nenhuma interferência no olho do paciente, né? O paciente sai da cirurgia enxergando normal, sem nenhum desconforto. Optamos por fazer uma sutura num local que fique discreto a cicatriz e a gente visa até que ela suma completamente. E aí com 7 dias a gente tira os pontinhos. E aí, a partir disso, o paciente vai só melhorando durante a recuperação. A pessoa sai da cirurgia com tampão e depois retira, ou já sai da cirurgia sem... Exato, não precisa ser colocado tampão. O paciente sai enxergando tudo e conseguindo realizar as atividades básicas. Mexer no celular, ler. Ela sai com um ponto, a gente vê o pontinho ali. Exato, a gente escolhe um fio específico para pálpebras, bem fininho, para não ficar cicatriz, e aí o paciente sai com os pontos. E aí, depois de, em média, 7 dias, a gente faz a retirada. E como é que é feita, doutora? Hoje as expectativas, né, do paciente com essa ansiedade toda, como é que é feito essa, vamos dizer, a expectativa real, como o paciente chega, por exemplo, hoje você olha um dos casos agora recentes da mídia, né, que é o da Anitta, uma paciente muito jovem, né, que apesar de ninguém falar, que a Anitta não fez, né? Eu fico pensando o que ela não fez até hoje. Tem muita especulação, inclusive, com o que ela fez, né? Porque ela acabou não dizendo que, só que alguns especialistas falam, né? Como ela mudou muito na questão do olhar, que ela tenha feito uma blefaroplastia. Então, assim, o que você acha desse tipo de procedimento? Por exemplo, a pessoa que quer mudar, tem gente hoje que faz cirurgia para mudar a cor dos olhos.
Então, vamos falar um pouquinho aqui, porque a gente está na internet. Você não faz isso não, né, doutora? Por favor, não faça isso. Na verdade, esse procedimento nem é liberado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é verdade, é verdade. Aí volta aqui para o Brasil para nossos médicos, né, fazerem. Médicos conscientes, sensatos, por favor. E tentar. Mas no que se compete a isso, porque eu imagino que para vocês, profissionais da saúde, deve ser um desafio você colocar aqui a expectativa do paciente, né, aquilo, o que ele quer na realidade, o que pode ser feito. Existe alguma projeção, né, de vocês mostrarem para o paciente como é que ele vai entrar e como é que ele vai sair desse tipo de cirurgia? Nós oftalmologistas especializados nessa parte de plástica ocular, a gente sempre coloca a saúde ocular em primeiro lugar. Então, infelizmente, a gente vê muitos casos de pacientes que acabam sendo operados e retirado um excesso de pele maior do que pode ser retirado e com isso começa a comprometer os olhos, a saúde ocular. Então, nosso primeiro ponto é proteger os olhos, saber que a pálpebra vai estar em quantidade suficiente para continuar protegendo os olhos, exercendo suas funções, né? Então, esse é o principal, cuidar dos olhos que estão embaixo das pálpebras. Mas, além disso, o que a gente faz? Eu sempre opto por pegar um espelho no meu consultório, mostro para o meu paciente, peço para ele me explicar o que realmente incomoda ele, porque às vezes o meu olhar técnico não é exatamente o que incomoda meu paciente. E aí ele me explica, a gente alinha as expectativas e eu explico para ele o que vai ser feito. Então, por meio de uma pinça, eu faço questão de sempre mostrar qual será a quantidade de pele que vai ser retirada. Eu mostro qual vai ser o novo local do reposicionamento do supercílio, nos casos que a gente precisa reposicionar, porque a gente pode associar técnicas. Então, remover o excesso de pele e reposicionar o supercílio. Então, dá pra gente ter uma ideia boa no pré-operatório sobre isso. E uma ferramenta bem interessante são as fotos, né, as fotografias. Então, eu tiro primeiro uma fotografia do paciente normal e depois eu começo a modelar. Reposiciono o supercílio, tiro outra foto, reposiciono a pálpebra, tiro outra foto. E aí, com isso, ele consegue ter uma ideia. Um alinhamento bacana. E hoje tem tantas tecnologias, avanços, laser, radiofrequência, como é que isso influencia na blefaroplastia? Sim, de fato, a gente consegue associar tecnologias, né? A gente consegue fazer a blefaroplastia e associar, por exemplo, um peeling de ata na pálpebra inferior, que melhora a qualidade da pele, realça ainda mais o olhar. A gente consegue associar a toxina botulínica, que é o popular Botox. Então, o Botox, ele ajuda no rejuvenescimento do olhar, né? A gente consegue ampliar mais os olhos, consegue deixar mais leve. Então, de fato, é muito interessante associar as tecnologias que existem com a técnica da blefaroplastia. É interessante falar sobre isso, porque tem muita gente que usa o Botox, né, para levantar o olhar. Então, muitos profissionais, muitas pessoas, eu acho que meu olhar é caidinho, eu vou levantar com o Botox. Mas nem sempre só o Botox resolve, né, doutora? De fato, existe um limite o qual a parte das técnicas, né, de Botox, enfim, tratamentos de creme, outras coisas, um limite que eles conseguem alcançar, né? A partir desse limite entra a cirurgia plástica. Então, de fato, aquele excesso de pele que incomoda, que acaba deixando o olhar mais pesado, a gente remove por meio da cirurgia e a partir daí a gente usa o Botox e outras tecnologias para melhorar mais ainda o rejuvenescimento do olhar. A gente falou aí sobre esse pré-operatório, né, esse pós-operatório, que é mais simples do que a gente imaginava, como é que é a técnica. Mas em relação aos riscos, né, toda cirurgia tem um risco. Existe algum grupo de pessoas que realmente não é recomendado fazer? Perfeito. Em relação a isso, é importante a gente fazer o pré-operatório correto do paciente. Então, todo paciente que comparece no consultório, a gente solicita alguns exames laboratoriais gerais para saber como é que está a condição de saúde do paciente como um todo e saber se ele tem condição de operar, né? A partir daí, vem também as orientações do pós-operatório. Então, o paciente não fazer esforço físico exagerado, usar corretamente as medicações prescritas, tudo isso influencia. Mas, de uma maneira geral, quando essa cirurgia ela é feita por um cirurgião treinado, especializado nessa área, os riscos são realmente muito diminuídos, entendeu? Maravilha. E quanto tempo em média demora a recuperação? Por exemplo, eu fiz a cirurgia hoje, eu vou tirar os pontos como você falou daqui a 7 dias. Quando é que eu vou ter aquele olhar
Tipo, você vai se sentir maravilhosa no espelho. Exatamente, pra gente colocar uma make poderosa e sentir qual que é... Pode botar make no dia seguinte, vai ficar roxo. Legal. Né? As mulheres querem saber, fica boa. roxo, não fica? Pode maquiar depois? Essas perguntas são super interessantes. Meninas, então, na verdade, desde o pós-operatório imediato, a gente já vê uma mudança muito significativa, porque aquele excesso de pálpebras já saiu. Mesmo com todo aquele... Fica inchado, doutora? O edema, ele começa a vir ali na 24, 48 horas. É quando o paciente vai ficando um pouco mais edemaciado. Então, é normal ficar com aquele inchaço nas pálpebras e um pouquinho roxo. Porém, com 7 dias, quando o paciente volta para tirar os pontos, a gente já nota que está muito melhor, muito mais desinchado. E aí é uma constante melhora. Então, o que a gente fala em média é que a partir de 1 a 3 meses é que a gente observa o resultado final. Mas de fato, com 1 mês o paciente já está muito melhor. E aí eu geralmente oriento não passar nenhum produto que não tenha sido recomendado na receita nos primeiros 7 dias, porque é onde a gente está ali com a parte da cicatrização ativa. Então todo cuidado é pouco. Gente, tem algum paciente, por exemplo, pessoas que são muito alérgicas, têm olho seco, coçam muito, usam lente de contato, tem alguma contraindicação para esse primeiro momento ali cirúrgico? Na verdade, eu não diria uma contraindicação, mas existem cuidados especiais com esses pacientes. Então, por isso que é importante aquela conversa no consultório do oftalmologista antes de realizar a cirurgia, porque aí a gente já consegue alinhar todo o pós-operatório. Então, um paciente que é alérgico, a gente já entra com medicações específicas. Paciente que já tem um olho seco, a gente já entra com um colírio lubrificante que consegue dar um suporte mais intenso. Então, isso a gente consegue ajustar e minimizar o desconforto do pós-operatório. Existe, assim, algum número de vezes que... Eu conheço pessoas que já fizeram 2 vezes a blefaroplastia. Sim. A pele volta? Tirou e ela vai aparecer de novo ali? Pois é. Tem pessoas que já passaram 2 vezes pelo procedimento. Então, existe um número de vezes você... E imagino também que o próprio quem faz, que é jovem, né? Esse tipo de cirurgia... Para fazer de novo, como é que é? Tem um limite? Na verdade, a gente não tem um número específico de limite de vezes para fazer uma cirurgia de blefaroplastia. O que acontece é que quando a cirurgia de blefaroplastia é bem indicada e bem realizada, a gente pode considerar o resultado como um resultado definitivo. Mas a questão é que se o paciente fizer muito jovem, como todo o organismo e toda a pele do rosto, a pálpebra também vai sofrer um processo de envelhecimento. Então pode ser que um paciente que tenha feito muito jovem, no futuro, depois de 20, 25 anos, ele precise fazer outra cirurgia. Porém, jamais irá voltar do ponto inicial, né? Porque aquele excesso primário ali já vai ter sido removido. Mas pode ser que com o envelhecimento ele tenha de novo um certo grau de flacidez que esteja incomodando e que a gente possa intervir novamente. Perfeito. Doutora, estamos finalizando o nosso bate-papo maravilhoso sobre blefaroplastia. Então, é um assunto que todo mundo vai passar por isso, né? Todo mundo passa por esse processo de envelhecimento. Algumas pessoas se incomodam mais, outras menos, né? E ao ponto de buscar um profissional para ajudar. Mas homens e mulheres passam por esse problema. A gente está falando aqui de mulheres, falando do nosso área, né? Tipo, falando de maquiagem, mas homens também procuram fazer a blefaro, né, doutora? Sem dúvidas, a gente tem uma quantidade grande de pacientes homens. E cada vez o homem está ficando mais, eu acho que ele está se preocupando mais, que antes o homem eu achava mais largadinho, mas hoje a gente tem visto os homens indo muito para a parte de estética, né, cuidando. Tem que se cuidar, né, com eu certeza. acho. Até porque não é só estética, também tem a parte da qualidade de vida. E homem não pode usar maquiagem, né, gente? Então tem que cuidar mesmo. Doutora, está finalizando a nossa entrevista. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto tão leve, tão bacana, né? Esclarecer essas dúvidas. Eu, pelo menos, esclareci várias dúvidas aqui, vários gatilhos desbloqueados. E agora a gente vai desbloquear um gatilho nela, né, Thalina? Exatamente, tem uma caixinha preta aí, doutora, por favor. Opa! Essa é a caixinha preta do Saúde na Mídia, eu já tô tocando terror. Brincadeiras à parte, tem uma pergunta Posso muito abrir? interessante. Claro. Para a pessoa Escolhe da doutora qualquer uma Maria aí. Eduarda responder para nossa audiência. Vamos lá. Legal. Você pode ler a pergunta pra gente. O teste é se a doutora ela enxerga bem. Eu mandei aumentar a letra, gente, porque tava pequena, melhorou agora. Existe algo que você sempre quis dizer para alguém, mas nunca disse? Eita.
que vem em mente, assim? Olha, eu costumo ser uma pessoa muito sincera. E o que dizem é que, por exemplo, as pessoas que a gente ama, que a gente convive ali no dia a dia, a gente tem que sempre dizer o quanto elas são importantes pra gente, né? Nunca deixar pra amanhã o que você pode fazer hoje. Então eu acho que quando eu li essa pergunta veio isso na minha cabeça. Eu sempre faço questão das pessoas que eu amo, que eu convivo, sempre deixar isso muito claro pra elas todos os dias. Então, a princípio, eu não tenho nada que eu não tenha dito. Que bom, gente. Porque imagina, né? Você fica com aquela sensação de algo que você queria falar e não conseguiu. Então, esse é o recado. Não deixe para amanhã o que você pode dizer hoje, né? Ainda mais se for coisa boa. Agora, se for coisa ruim, é melhor não falar. Você pode pensar um pouquinho. Pensa. eu falo, né, se não for me falar coisa boa, então respira. É melhor não falar? Respira. É mesmo. Respira. Não, se aquilo ali vai influenciar alguma coisa na vida da pessoa. Até que vale a pena. Mas se for uma coisa que a pessoa não tem jeito de fazer, né? Não vai mudar. Imagina, você vai falar uma coisa específica da personalidade ou do estereótipo daquela Críticas pessoa. construtivas, né? Que ela não vai te fazer nada a respeito daquilo. Se for pra falar mal, o que adianta na vida dela? Se for algo que ela pode mudar, melhorar, legal. Agora, se for algo que ela não pode fazer, né? Então, melhor ficar calado, guarda pra si. E vamos evoluir Dicas de Amanda espiritualmente. Couto. Terapetizando vocês hoje, gente. Finalzinho do nosso Saúde na Mídia. Foi um prazer recebê-los. E vocês já sabem, né? Toda quarta-feira tem episódio novo aqui no canal. Para ativar o sininho é muito fácil, se inscreve, que aí a gente vai receber notificação. Toda semana você vai receber uma notificação e já pode ficar compartilhando os novos vídeos, novos depoimentos, novos especialistas que passam por aqui. Doutora, muito obrigada, viu? E, gente, saúde. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau, gente!